Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live realizada pelo Sescap Paraná, hoje em parceria com o Lúcio Tomás, da empresa Fox Treinamentos, e o tema de hoje será sobre a Lei 14.973/2024, alternativa ou armadilha. Terá aproximadamente 50 minutos de apresentação e ao final teremos 15 minutos para a resposta às perguntas. Lembrando que o chat será aberto para perguntas 10 minutos antes da finalização e será intermediada pela nossa diretora secretária-geral, a senhora Elisete Basso. Para fazer a abertura desta live, eu passo para o presidente Michel, presidente do Sescap Paraná, o Michel Lopes. Michel? Obrigado, Sileide. Boa tarde a todos. Satisfação recebê-los nessa nossa live de hoje. Primeiramente, queria agradecer aqui ao professor Lúcio, que quando saiu a Lei 14.973, nós entramos em contato e imediatamente ele se colocou à disposição para tratar desse assunto, desse tema conosco. Realmente não sabemos se é uma oportunidade ou uma armadilha. Então, muito obrigado, Lúcio, pelo pronto atendimento aí, está sempre à disposição da nossa querida entidade, o Sescap Paraná. Queria aproveitar também, e fazer um convite a todos, para aqueles que puderem estar conosco no dia 29 de novembro, no Sescap Day, o grande evento, do Sescap Paraná, nesse ano de 2024. Vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, vamos falar um pouquinho também sobre inovação nas empresas de contabilidade e, por que não, falarmos sobre a reforma tributária, principalmente no impacto das organizações contábeis. Vai acontecer então no dia 29 de novembro, na sede do Sebrae, em Curitiba. Então, contamos, com a presença de todos, as inscrições já estão abertas. Quem puder, então, acessar o nosso site, a nossa landing page específica do Sescap Day, fique muito à vontade, e conto, com a presença de todos nesse grande evento que estamos preparando a vocês. Mas vamos ao que interessa. Então, passo imediatamente aí a palavra ao professor Lúcio. Muito obrigado mais uma vez, professor, por estar, atendendo a esse pedido do Sescap Paraná. Uma ótima tarde a todos. Maravilha. Boa tarde a todos, família Sescap. Obrigado, Michel. E a todos os participantes desse evento, né? É sempre importante a gente estar discutindo sobre as legislações do país, ainda mais quando elas começam a pipocar sem a gente esperar muito, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha que eu quero dizer aos senhores e às senhoras que a gente vai disponibilizar a todos que participam do evento. Vou mandar para o Sescap e o pessoal do Sescap vai disponibilizar a apresentação. Então, eu vou colocar aqui em modo apresentação aqui. Essa lei 14.973, ela demanda alguns cuidados. Talvez acho que o primeiro cuidado que a gente deve tomar do que se trata efetivamente a Lei 14.973, né? Ela é dividida em três tópicos. A gente pode dizer que esses três tópicos seriam o fim da desoneração da folha de pagamento, né? Propriamente dito, o reset, que é a possibilidade do contribuinte regularizar os ativos e bens cambiais não declarados na declaração de imposto de renda, e a atualização dos bens do ativo imobilizado ou dos bens da declaração de imposto de renda. Deixa eu ver aqui, deixa eu só verificar aqui que a apresentação ela está entrando. Por enquanto ainda não está. Aí. Modo apresentação. Então, vamos lá. Só confirmem para mim se agora ela está aparecendo como modo apresentação. Beleza, muito bem. Já recebi aqui um retorno da minha amiga Cileide. Muito bem. Então, a 14.973, como eu estava explicando aos senhores e às senhoras, ela demanda alguns cuidados. A gente pode dizer que é uma legislação que ela sai ali meio nos acréscimos do segundo tempo, né? Porque a gente tinha todo um impasse entre o legislativo e o executivo. Acho que é de conhecimento geral
que o presidente da República não é a favor da continuidade da desoneração da folha de pagamento, em virtude de questões de ajuste fiscal para o próprio governo, e, nesse sentido, a desoneração, no ponto de vista do legislativo, é um instrumento que visa, basicamente, estruturar a retomada fiscal. Não podemos deixar de lembrar que a gente está vindo de uma época que a gente passou sobre uma pandemia, né? Então, ao longo do tempo, um dos pilares dessa retomada fiscal, sem dúvida nenhuma, foi a desoneração da folha de pagamento. Mas a gente também não pode esquecer que a desoneração da folha de pagamento nada mais é quando o governo abre mão, ele faz uma renúncia fiscal daquela parte patronal, né? Então, havia toda uma discussão ali sobre a continuidade ou não da desoneração da folha de pagamento. E a 14973, ela basicamente, ela vinha estruturada para falar sobre esse assunto. E aí ela ganha outros contornos, porque começam a entrar dentro dessa legislação a questão de algumas demandas que estavam sendo seguradas por parte do governo, que tinham um apelo popular muito grande, e que o governo viu a oportunidade de colocar elas em práticas, que é a questão da regularização dos bens e ativos cambiais e a questão da atualização dos bens imóveis na declaração de imposto em renda. Então, a gente costuma brincar que essa legislação, além de sair nos acréscimos do segundo tempo, ela virou meio que um Frankenstein. Ela sai em edição extraoficial no Diário Oficial, dessa discussão entre o Executivo e o Legislativo sobre a desoneração da folha de pagamento, né? Então, é notório dizer que o governo tem feito alguns esforços para tentar movimentar e solidificar o que a gente chama de política de ajuste fiscal. Haja vista que nesses últimos anos você viu ali que o julgamento da tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, deixou uma arrecadação em menor número para a parte do governo. E você viu que o governo começa a colocar algumas medidas, tais como a própria exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS em relação aos créditos, ou seja, as entradas. Ele começa a mapear o quanto de crédito fiscal não está sendo abrangido dentro das suas competências, né? Então, nasce uma obrigação acessória chamada DIRB, que nada mais é que um reconhecimento por parte do fisco de mapeamento e monitoramento de quanto que o fisco está deixando de receber. Né? Então, todo mundo que recebe incentivo fiscal, benefício, renúncia tributária, é obrigado a entregar DIRB e automaticamente o governo começa a mapear o quanto que ele está deixando de receber. Né? Então, o que ele vai fazer com essa informação? A gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. Mas é notório que o governo começa a monitorar os incentivos fiscais, até no sentido de continuidade ou descontinuidade dessas renúncias tributárias. E aí, a 14973, originalmente, vem com o fim da desoneração da folha de pagamento, que nasce na Lei 12.546, ou seja, eu trocar os encargos que eu pagava pela folha de pagamento por 1, ou 2, ou 3, ou 4,5% sobre aquilo que eu pagava sobre o meu faturamento, obviamente que para o ponto de vista do governo não é muito bom. Haja vista, por exemplo, que a desoneração ela é mapeada na DIRB, né? Então não é à toa que o governo está acompanhando isso. Dentro dessa lógica, claro que começou a se questionar uma série de coisas. Tá, mas espera lá. Se vocês estão fazendo essa política de ajuste fiscal, por que a gente não reduz o gasto da máquina tributária ao invés de reduzir os incentivos? E, basicamente, é uma discussão longa, isso que a gente nem está falando sobre a reforma tributária, mas é o X da questão nessa história sobre os créditos fiscais. Então, nasce a Lei 14.973, dessa discussão da desoneração da folha de pagamento, e ela acaba por solidificar realmente o fim da desoneração da folha de pagamento. Então, por exemplo,
é importante dizer que quem optou pela desoneração da folha de pagamento, o conceito ordinário de como era a desoneração continua o mesmo. Isso está solidificado até o ano de 2024. Continua os mesmos termos. Você vai ver que a partir de 2025 até o ano de 2027, nós vamos entrar num regime de transição, que é um regime híbrido, que a gente chama de recolhimento misto da desoneração da folha de pagamento, para que no final de 2028 a gente realmente tenha o fim da desoneração. Mas, dentro dessa lei, também colocou-se lá uma quisitação que era muito popular, que era a questão de atualização dos bens imóveis, né? Ou seja, o contribuinte sempre almejou, sempre desejou colocar o valor de mercado, né? A Receita Federal ela sempre foi muito dura nesse quesito, no sentido de, olha, para mim o que vale é o custo de aquisição. A gente vai discutir e vai falar várias situações que acabam sendo pertinentes a essa discussão sobre a questão do custo de aquisição. Mas esse cenário de atualização não são só flores. A gente tem que analisar com um pouco de cuidado e principalmente com muita razão, né? Se a gente for muito pela emoção, agora realmente saiu a legislação que vai poder atualizar os bens móveis. Não é bem assim as coisas, né? E aí eles também aproveitaram para lançar dentro da Lei 14.973 a questão da regularização de bens e ativos cambiais, e aí todos os ativos que não estão sendo declarados na declaração de imposto de renda. Então, aqui, o governo, o fisco, está dando um recado bem explícito. Olha, eu sei que existem bens não declarados e eu estou te dando a oportunidade de você regularizar, porque eu estou acompanhando isso aqui e aí, ao longo do tempo, talvez esse cenário mude. Né? Então, é isso que ele está colocando ali. Né? Olha, vale lembrar que um recerct ele não é novo. Né? É importante dizer que já tiveram outros recerct. Né? Nós estamos na terceira versão desse recerct. Só que aí tem algumas questões que a gente precisa avaliar ali. Como que vai fazer para fazer a regularização? Quanto que o contribuinte vai ter que pagar? E eu acho que a maioria das pessoas veio realmente aqui ou está nessa live para realmente colocar na balança e pesar o quanto isso vai onerar para o nosso cliente e se realmente isso vale a pena ou não, né? Para a gente poder tomar algumas decisões. Então, a recente lei publicada da 14.973, além de afetar vários setores da economia, né, estabelece algumas regras sobre condições, principalmente no início da desoneração da folha de pagamento e o momento de transição. Né? Então, é importante a gente dizer que essa discussão entre o executivo e o legislativo é de longa data. O governo relutou durante muito tempo ali sobre a ótica do executivo da manutenção da desoneração da folha de pagamento. A Câmara dos Deputados aprova o projeto-lei número 334 de 2023, e ele é aprovado em 31 de agosto de 2023, onde seria prorrogado a desoneração da folha de pagamento até 2027. E aquilo que o governo já tinha manifestado como favorável à prorrogação da desoneração da folha, embora relutante, agora entra em conflito. Então, o próprio governo, que tinha dado a chancela, entra em conflito dizendo assim, olha, a gente pensou melhor e avaliou que a desoneração não é tão válida para a gente, no sentido do ponto de vista de governo como arrecadação, e aí o governo protocola ou ajuiza uma liminar de suspensão lá no STF, e o STF entende, tudo bem, beleza, eu sei que foi criada uma celeuma aqui, o projeto está aprovado, o executivo está relutando em chancelar, então eu vou dar um prazo até setembro para vocês resolverem essa questão. E é por isso que a gente fala que essa legislação saiu nos acréscimos do segundo tempo, que era o último prazo que tinha. E aí, como novidade, além da desoneração da folha de pagamento, também veio a regularização e a atualização de bens. Né? Essa instrução ela sai no dia 16
de setembro de 2024. Lá eles colocaram, né, quais os setores que mantêm-se como beneficiados. Vale lembrar que a desoneração da folha de pagamento ela é optativa. Lá no início, quando ela nasceu, lá na 12.546, ela era obrigada. Agora ela é optativa, então o contribuinte manifesta esse desejo, dizendo: olha, eu quero continuar na desoneração, ou eu não quero continuar. Claro que isso é uma opção e uma confissão irretratável, e ele vai até o final do exercício. Então, os setores que continuaram beneficiados, o setor de tecnologia e informação, incluindo ali as atividades de análise e de desenvolvimento de sistema, processamento de dados, consultoria em informática e suporte técnico, e as várias demonstrações que estão dentro desse leque, dentro desse guarda-chuva ali de tecnologia e informação. Também, como categoria que continua sendo beneficiada até dezembro de 2024, os serviços de transportes, e aí abrangendo os transportes rodoviários de passageiros, itinerário fixos, transportes metroviários e ferroviários, e a grande coqueluche, ou seja, talvez um dos setores que mais se beneficia pela desoneração é a construção civil, né? Então, ela continua mantida. O que vai acontecer a partir de 2025? Então, a gente vai começar a trabalhar com um sistema híbrido misto. Então, a 14973 diz assim: a partir de 2025, quem optar pela desoneração da folha de pagamento pagará, no ano de 2025, 80% das alíquotas sobre a receita bruta e 25% sobre a folha de pagamento. Para o ano de 2026, aquele percentual que era de 80 passa a ser 60, né? Então eu vou ter o regime da CPRB, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e o regime ordinário da folha de pagamento. Nesse ano de 2026, 50% para a folha de pagamento e 60% das alíquotas sobre a receita bruta. No ano de 2027, o percentual passará para 40% sobre a receita bruta e 75% sobre o valor da folha de pagamento. Bom, você deve estar pensando assim: caramba, vai ter que fazer continha? Vai ter que fazer bastante continha. A gente vai ter que sentar, conversar com esses setores, se a gente atende esses clientes desses setores, fazer algumas contas e projeções para verificar se vai valer a pena continuar na folha de pagamento ou na desoneração. Claro que a gente não pode esquecer de falar que a desoneração é optativa. Você que vai escolher ficar ou não nesse regime ordinário ou no regime da CPRB. Só que as mudanças vão acontecer. E a partir de 2028, aí a maioria das empresas que optaram por ainda manter na CPRB passam a recolher pelo regime ordinário. Então, é o que a gente diz, a 14.973, ela estabelece o fim da desoneração da folha de pagamento de forma progressiva. Basicamente, o fim vai ocorrer realmente a partir de 2028, né? Mas aqui é o marco temporal onde realmente o governo firma o compromisso que entende que os encargos da folha de pagamento fazem muita diferença no erário de arrecadação, e aí estabelecem o fim da desoneração da folha de pagamento, né? Então, para quem não sabe, quando o governo prorrogou a desoneração da folha de pagamento, houve a necessidade de fazer a política do cobertor curto. Quando eu descubro de um setor, eu tenho que aplicar um percentual ou um valor em outro setor para que possa fazer a compensação e o equilíbrio fiscal. Não foi diferente na desoneração. Quando foi prorrogada a desoneração, foi criado um adicional na contribuição do COFINS para a importação. E aí, com o fim progressivo da desoneração da folha de pagamento, automaticamente esse percentual também terá fim a partir de 2028. Então, em 2024, aquele 1% para compensação da criação da CPRB será reduzido em 2025 para 80%, em 2026
60%, em 2027, 40%, e a partir de 2028, esse acréscimo adicional na contribuição para COFINS de importação deixa de existir, porque aí se findou a desoneração da folha de pagamento, né? Bom, talvez aqui você esteja pensando assim, mas professor, até aí eu entendi, as coisas estão indo bem, vai ter um sistema de progressão, sistema híbrido, misto, que a gente vai poder trabalhar, porém, o governo estabelece uma aquisitação. E aqui fica bem claro que o governo realmente não está favorável à continuidade da desoneração. Se o contribuinte quiser muito estar na desoneração da folha de pagamento, além de respeitar aquela tabela progressiva, o qual eu acabei de apresentar para vocês, a partir de janeiro de 2025, ele vai ter um compromisso irrefutável. E qual é esse compromisso? Ele vai ter que manter no quadro funcional, ao longo do ano calendário, um quantitativo médio dos empregados de pelo menos 75% em relação ao quantitativo médio dos empregados do ano anterior. Ou seja, além de eu optar pela desoneração, que é optativa, eu vou ter que manter pelo menos 75% do quadro dos empregados referente ao ano calendário anterior, médio, né? E aí a gente não pode esquecer, por exemplo, que tem, por exemplo, o setor de construção civil. E aí, assim, o setor de construção civil, como é que faz? Terminou a obra, não sei se vai continuar, como é que eu vou manter? E aí, assim, se você não conseguir manter, você não pode optar pela desoneração, que isso é um compromisso de optante. Então, eles colocam isso na 14.973 de forma bem irrefutável. Ou seja, você só vai poder optar se você continuar mantendo a média de 75% dos empregados referente ao quadro funcional anterior. Então, isso é um negocinho que a gente precisa pensar. Olha, aqui você já começa a imaginar aqui, ó, que a desoneração, embora tenha todo o contexto de a avaliação se vale a pena ou não, em termos de números, principalmente na questão de colocar projeções e simulações, mas também tem a questão de não poder mandar os empregados embora. Então, eu preciso também estar atento a isso. E aí, você que vai me dizer se para o teu cliente vai ser uma alternativa ou uma armadilha, né? E aí, a gente vai mais além ainda, né? Agora, a gente já começa a entrar no segundo tópico, né? Que é a questão da atualização de bens cambiais, né? Então, a recente legislação inaugura um capítulo novo na legislação tributária brasileira, oferecendo a oportunidade para as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, sobre o aspecto de regularização, ele permite que faça isso de bens e recursos e ativos não declarados, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, no Brasil e no exterior, né? Então, ele deixa bem claro, assim, olha, eu estou acompanhando, estou verificando esse cenário fiscal e econômico e estou observando que existem muitos contribuintes que não estão declarando de forma correta. Então, eu estou dando a oportunidade. Essa oportunidade o governo chamou de RESERCT, né? Que é o Regime Especial de Regularização Geral de Bens Cambiais, e aí, assim, né? Os nossos clientes, eu costumo dizer que eles têm o costume feio de não contarem tudo que eles fazem para a gente, né? Então, a gente que trabalha contabilidade, às vezes não sabe que o cara está investindo em bolsa de valores, às vezes não sabe que o cara está comprando criptoativo, às vezes não sabe quais são os investimentos que o contribuinte está fazendo, não só em âmbito de pessoa física, como de pessoa jurídica. Então, o que o fisco quer? Olha, estou te dando a oportunidade de você regularizar. Só que, embora eu estou te dando essa oportunidade de regularizar, você tem que estar atento a alguns quesitos. Vamos lá. O primeiro quesito. Toda vez que você vai fazer uma regularização de um bem que não foi declarado, surge aquele temor. Qual é o temor? Caramba, mas aí a Receita Federal não vai vir atrás de mim, porque vamos colocar assim, para não colocar ninguém em problemas. Vamos supor que você esqueceu de declarar. Vamos supor que o teu cliente esqueceu de fazer a declaração de forma correta.
Como é que ele vai fazer para regularizar isso tudo, né? Ele não vai ficar com temor de, será que a fiscalização não vai vir atrás de mim? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né? O Recerct, ele não é um projeto novo. Como eu disse anteriormente, já teve 2 versões anteriores do Recerct, e, por exemplo, uma foi em 2016, outra em 2017 ali. Eu lembro de ter feito o projeto com alguns clientes nossos para regularização e nenhum deles recebeu alguma fiscalização por causa disso. Nenhum deles recebeu alguma retaliação ou alguma perseguição por parte do fisco. Pelo contrário, nenhum deles teve problemas. Então, se o teu cliente ou se o teu temor como é que eu vou regularizar uma coisa que a Receita Federal sabia que eu estava irregular? E será que isso não vai abrir um precedente para punabilidade? Talvez sim, talvez não. Mas o que a Receita Federal está dizendo aqui seria o seguinte: se você ainda não foi comunicado sobre a questão de fiscalização obrigatória, ou uma comunicação por ofício, você pode fazer a regularização e essa regularização vai te exonerar da punabilidade. Ou seja, o governo está dizendo assim, olha, não esquenta a cabeça com isso aqui. O mais importante é você regularizar e a gente toca a vida para frente. Agora, a gente precisa entender que existem algumas quisitações muito importantes nesse Recerct. E aí ele coloca Recerct de forma geral, né? Então ele tem prazo. O primeiro prazo que a gente precisa estar atento é que ele começa a contar 90 dias depois da publicação da legislação, né? Então o prazo para eu fazer a adesão é 90 dias. Ela foi publicada em 16/9, né? Então eu tenho até 16 de dezembro de 2024. É logo ali, é o finalzinho do ano, ali antes do pessoal sair de férias coletivas e demais. E não é um prazo só de adesão. O prazo de adesão é até 16/12, só que eu tenho que também fazer o pagamento. Ou seja, se eu quiser regularizar aquilo que não estava declarado, então eu faço adesão voluntária até dia 16/12, né? E nessa adesão voluntária, eu faço uma declaração voluntária patrimonial, ou seja, o que eu quero declarar, ó, esse bem aqui, ó, eu tinha lá no estrangeiro, só que eu não tinha feito na declaração de imposto de renda. Vou fazer agora. Então, se é um bem do estrangeiro, eu faço uma comunicação junto ao Banco Central, faço a conversão em dólar americano para converter em reais na declaração de imposto de renda. Ou seja, eu passo a regularizar, mas não é só adesão e regularização. A partir do momento que eu declaro uma coisa que não estava declarada, eu passo a ter necessidade de fazer o pagamento. E aí eu pago o imposto e mais a multa, é 100% do valor do imposto devido. Ou seja, quanto que é a quantidade de imposto que eu tenho para regularizar? 15%, né? Então eu vou ter que pagar 15% mais 100% dos 15%. Ou seja, para que eu possa regularizar um bem não declarado, eu, além de fazer adesão até dia 16 de dezembro de 2024, fazer a declaração voluntária patrimonial. Professor, e aonde que eu faço essa declaração voluntária patrimonial? Eu faço lá no ECAC, que a gente chama de DECART, beleza? E aí, logo a gente vai falar sobre a DABIN, né? Uma outra obrigação acessória que surgiu, né? E eu tenho que fazer o pagamento, ou seja, não basta só fazer a adesão, eu tenho que fazer o pagamento do imposto e mais a multa para contemplar e ratificar essa adesão de regularização, né? E aí ele fala assim, você pode fazer de recursos, bens e direitos, e aí recursos, todos os recursos, né? Agora, uma coisa que é importante dizer é que são recursos de origem lícitas, né? A Receita Federal ou o governo não ia fazer uma legislação para regularizar alguma coisa que é fora a margem da lei, né? Então, por exemplo, mas professor, dá um exemplo de um bem ou um recurso não declarado de origem lícita. Vamos supor que eu tenha os meus proventos do meu salário ou do meu aluguel que eu não declarei. É um provento de origem lícita que eu vou fazer a regularização.
Ah, eu recebi uma herança, só que eu não fiz isso na declaração de imposto de renda. Então, a herança é um bem, ou um recurso, ou um direito de origem lícita. Você só não está regular, então você pode fazer a questão de regularização. Então, ele abrange itens não declarados, declarados com omissões ou incorreções. Ou, às vezes, eu declarei, só que eu não coloquei o valor que seria o valor correto, né? Então, eu posso corrigir também através do RESERCT. E aí, a questão da localização é a questão que tem muita gente que tem bens no exterior. É muito comum a pessoa sair do país e ela não fazer declaração de saída definitiva. Então, ele fica como contribuinte aqui no país, mas começa a adquirir bens no país que ele está trabalhando, sei lá, nos Estados Unidos, no Japão. E aí é o passo que ele pode fazer esse processo de regularização, é a oportunidade que ele tem para fazer esse processo de regularização, né? E ele fala também da movimentação, ou seja, eu tenho lá um bem, uma aplicação que não estava declarado. Quando ele fala movimentação, é dos dois, tanto do bem quanto do rendimento desse bem. Então, eu declaro o bem e os rendimentos. Claro que eu vou ter o bem na questão patrimonial e os rendimentos, por exemplo, na aplicação, rendimento de tributação exclusiva, né? E aí ele coloca uma lista enorme para que o contribuinte não tenha a preocupação e não se confunda, dizendo assim, será que é isso que eu posso declarar? Então ele coloca lá no RESERCT que a abrangência pode ser de depósitos bancários, participações societárias, ativos intangíveis, que é o caso de criptoativos, ações na Bolsa de Valores, certificados de depósitos bancários, bens imóveis, cotas de fundo de investimento, instrumentos financeiros, certificados de investimento, fundos de aposentadoria, pensões, operações de empréstimos de pessoa física e pessoa jurídica. Cuidado aqui, né? Porque é muito comum, por exemplo, em escritório de contabilidade, às vezes estoura o caixa da empresa. E aí o caixa da empresa tem dois caminhos, ou eu empresto do banco, ou eu empresto do sócio da empresa. E quando eu empresto do sócio da empresa, eu tenho que fazer isso na declaração. Tem muita gente que às vezes não faz isso. É uma oportunidade de fazer isso. Operações de câmbio ilegítima ou não autorizada, criptoativos. E aí ele coloca ali, né, que para adesão a pessoa física ou pessoa jurídica deve apresentar à Secretaria da Receita Federal, lá no ECAC, uma declaração única de regularização específica. Nesse conteúdo, ele vai dizer descrição pormenorizada. O que é esse recurso? Qual é a origem desse recurso? E sempre lembrando que a origem tem que ser a origem lícita, de bens de direito. Ah, isso aqui é uma herança, tal, 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 que eu recebi decorrente do inventário, tal, 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 e eu quero fazer a regularização. Coloca lá. Direito ou qualquer natureza até 30 de dezembro de 2023 a serem realizados ao valor respectivo real. E aqui vem uma questão que talvez a gente não vai entrar no mérito, que qual é esse valor real? O valor de mercado? Bom, eu estou entendendo que é o valor de mercado. Se eu apresento subsídios que eu possa colocar o valor de mercado, eu não vejo problema quanto a isso, né? Então, deve ser informado nas declarações, se for o caso de retificadoras, você faz a retificação também lá como declaração adicional, se for o caso a ser feito, né? Então, claro que isso vai ter um acréscimo patrimonial, de certa forma, ou regulariza ou contempla a sua declaração de imposto de renda e, obrigatoriamente, que esse acréscimo patrimonial passará pelo crivo de ter que fazer um pagamento. E aí a gente já viu que o pagamento do imposto mais 100% do imposto devido como multa, né? Então, seria 15% mais 15%, que dá um montante de 30% ali. Se você tem bens no exterior, você vai ter que comunicar ao Banco Central, fazer a conversão em dólar para trazer em reais na declaração de imposto de renda. E uma outra questão que eles colocaram bem clara no RESERCT é o seguinte: olha, basicamente a gente precisa entender o seguinte, que quem tem o ônus da prova de comprovar qual é a origem daquele recurso ou daquele bem, em termos de fiscalização, é a Receita Federal. Perfeito isso? Muito bem. Então, o contribuinte que aderir ao RESERCT vai identificar a origem do bem, vai fazer a declaração de bens provenientes da atividade econômica, desde que ela seja ilícita, sem obrigatoriamente
ter que prestar sua comprovação e cabe à Receita Federal o ônus da prova, como eu estava te falando. Então, eles colocaram bem claro que tem muita gente que fica... Como esse Resect não é novo, né, já houveram versões anteriores, tem muito contribuinte que fica receoso. Ah, cara, eu não vou declarar isso aqui porque eu acho que a Receita Federal vai querer que eu comprove e eu não vou ter como comprovar. Então, no caso do Resect, o valor do imposto é 15% desse acréscimo patrimonial e mais 100% desse imposto como multa, que é 15% por você não ter declarado, né? Porque tem toda a questão ali de sonegação fiscal, né? Você não fez a declaração de imposto de renda, mas o Resect, ele te desonera da punabilidade. Então, se o contribuinte, até 16 de dezembro, optar pelo Resect, ele está desonerado da questão da punabilidade, de responder civilmente sobre esse crime contra a ordem tributária. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Continua. Tá. E aí, a gente chega num momento também muito importante do 14.973, que é a atualização de bens móveis da pessoa física. A gente sabe que o contribuinte ele sofre muito na mão da Receita Federal, porque a Receita Federal, quando fala sobre declaração de imposto de renda, ela é muito criteriosa sob o aspecto de custo de aquisição. O custo de aquisição, basicamente, para a Receita Federal, ela está chancelada no artigo 5 da Instrução Normativa número 84 de 2001. E lá ele diz assim, o contribuinte poderá colocar como custo de aquisição, sempre lembrando que a declaração de imposto de renda é sobre o regime de caixa, o valor pago da aquisição, os juros e demais acréscimos, a ampliação, reforma, desde que tenha autorizado pelo órgão municipal e e a mão de obra, desde que você tenha pago o INSS, está tudo certo, você pode colocar como custo de aquisição ali. As pequenas obras, pintura, tudo aquilo que integra aquilo que é do teu patrimônio, beleza, né? Então, coloquei lá, troquei o piso, troquei encanamento, isso está agregando no teu imóvel. Então, você tem esse direito desde que comprovado que você fez todo esse custo de aquisição. Depois que ele está na declaração de imposto de renda, o que a Receita Federal fala assim, ó, o máximo que você vai poder fazer é benfeitoria. E aí, acobertado em nota fiscal, essa benfeitoria ela pode ser agregada ali como custo de aquisição. Vale lembrar, como custo de aquisição também cabe o ITBI ali, que o valor é bem alto. E aí você entende que o cara comprou um imóvel, aí passou 2 anos, esse imóvel, o valor de mercado dele é muito maior do que o valor do custo de aquisição. Só que aí a Receita Federal fala assim, não, para mim o que vale é o custo de aquisição. Então eu sou muito cruel nesse sentido, porque a gente sabe que se o contribuinte vender esse imóvel, ele vai ter que apurar o ganho de capital, ou seja, ele vai apurar se tem uma diferença. Se essa diferença entre o custo de aquisição do valor que ele vendeu foi positiva, vai se concretizar no que a gente chama de ganho de capital. E esse ganho de capital, a rigor, num primeiro momento, a gente pode falar assim que ele paga 15%. Existe toda uma tabela progressiva, a gente fala 15% quando o ganho ou a diferença for até 5 milhões. Mas acima de 5 milhões, ele continua com a tabela progressiva. Então, em virtude disso, a Receita Federal ela percebeu que ela deveria fazer algumas legislações que mostrassem um esforço por parte do fisco de não ser tão cruel assim. Então, ela coloca algumas isenções, algumas reduções. Então, a gente não vai entrar no mérito aqui, mas a gente sabe, por exemplo, que quando é o único imóvel utilizado nos últimos 5 anos e o valor até 440 mil, ele é isento do imposto de renda desde que seja residencial. Também é isento se você utilizar naqueles imóveis residenciais o produto positivo desse ganho de capital na aquisição de outros imóveis residenciais. Também tem a isenção da lei do bem, né? Então, quanto mais velho for o seu bem imóvel,
mais ele recebe percentuais de deduções, que lá no GCAP tem o percentual de redução 1 e 2, né? Então, cada ano tem esse percentual para apurar esse ganho de capital ali. Até coloquei ali a questão da redução do ganho de capital. Beleza. E a tabelinha ali da Lei 8.981 de 95, que é a tabelinha do GCAP, né? Então, até 15% você tem que recolher quando a diferença for de 5 milhões como ganho de capital, acima de 5 milhões a 10 milhões, 17,5%, e de 10 milhões 0,1 até 30 milhões, 20%. E acima de 30 milhões, caramba, hein? Uma diferença de ganho de capital acima de 30 milhões, de 22,5%. Aqui é time grande, hein, cara? Briga de cachorro grande. Então, sempre foi um desejo do contribuinte poder atualizar. Então, tem um ditado no Oriente que fala assim, cuidado com as coisas que você pede para o gênio, porque, às vezes, o pedido que você faz para o gênio da lâmpada, ele pode se concretizar. Então, tanto o contribuinte pediu que queria uma atualização de bens móveis, que o governo forneceu essa atualização. Isso veio também na 14.973, né? E aí ele diz o seguinte, olha, se você quiser atualizar o teu bem, tudo bem, teu bem imóvel na declaração de imposto de renda, ao valor do mercado, você quer fazer isso? Pode fazer. Só que aí você vai pagar uma alíquota de 4%. Opa, então vamos lá, precisamos entender. Ele está dizendo o seguinte, que se eu atualizar o meu bem imóvel, eu posso colocar ele ao valor do mercado, e aí eu recolho uma alíquota de 4% e está tudo resolvido. Não é bem assim. Mas começa com o recolhimento da alíquota de 4%. Esses 4%, cuidado que na legislação ele fala alíquota definitiva. Vou falar de volta. Alíquota definitiva significa que não haverá a possibilidade de você reaver esse valor. Veja que ele não fala alíquota na fonte. Alíquota definitiva é tributação exclusiva. Quando você recolher, isso será tratado como adiantamento. Mas não existe a possibilidade de você reaver. É importante a gente entender isso. Aí você vai dizer assim, professor, se eu quiser atualizar os meus bens, qual é o prazo que eu tenho? Bom, é o mesmo prazo do Resect. O prazo do Resect, que nasceu ali em 16/9/2024, tem 90 dias, é os mesmos 90 dias que eu vou poder, se eu quiser fazer a atualização dos bens móveis, então até 16 de dezembro de 2024. É engraçado o seguinte, vai aqui uma pequena consideração. Como o governo sabia que isso era uma medida que o contribuinte desejava muito, ele, de forma inteligente, ele coloca um prazo curto, né? Por que um prazo curto? Que não é para dar tempo para eles pensarem, né? Então, cuidado com isso aí. Outra coisa, aí os valores decorrentes dessa atualização serão considerados como acréscimo patrimonial, e assim como acréscimo patrimonial, o mesmo deve ser feito o pagamento e incluído na declaração de imposto de renda anual no ano calendário de 2024. Ou seja, eu tenho até 16 de dezembro de 2024, se, no meu ponto de vista, eu quero atualizar aquele bem, eu recolho os 4%. Eu recolho os 4%, e aí, na declaração de imposto de renda, eu já faço a retificação da declaração de imposto de renda colocando o valor com um acréscimo patrimonial para que ele, no ano de 2024, já puxe o certo. Beleza? É isso. Se a gente terminasse essa situação aqui, você ia falar assim, caramba, se eu tenho que pagar 15% de ganho de capital e eu vou estar antecipando 4%, então, na prática, eu só vou pagar a diferença, que é 11, professor. Não. Não. Eles colocaram ainda na 14.973 uma tabela progressiva de redução proporcional. E isso a gente também tem que estar atento. Só para esclarecer, quem fizer a atualização de bens vai fazer uma outra obrigação acessória, lá no ECAC, também chamado DABIN. A DABIN, ela foi chancelada na instrução 222, né?
Quatro Patinhos na Lagoa de 2024, né? Então, a DABIN, vale lembrar que eu faço atualização se eu quiser. Se eu não quiser fazer atualização, achar que não devo fazer, eu não preciso fazer. E aí, ele fala assim, ó, no caso da alienação ou baixa de bem atualizada em 15 anos, e aí é importante dizer que esses 15 anos ele fala de 180 meses, ou seja, o contribuinte vai atualizar, mas ele tem que manter no seu patrimônio e pelo um período de 180 meses, 15 anos. Caramba, daí eu já começo a pensar, por que eu vou atualizar se eu vou manter esse bem em 15 anos na minha declaração? E ainda ele traz mais, né? A 14973 de 2024, ela fala assim, ó, deverá apurar o ganho de capital com a seguinte fórmula. GK é igual a valor da alienação, o valor preterido para a sua venda, menos, abre chaves, o CCA, que é o custo de aquisição atualizado, mais, abre parênteses, o diferencial de custo atribuído na atualização, vezes o percentual da tabela progressiva da 14973. A tabela progressiva é essa tabela que vocês estão vendo aqui, ó. Então ele fala assim, ó, depois que você atualizar para os próximos 36 meses, ou seja, os próximos 3 anos, se porventura você vender, esse valor que foi atualizado não tem percentual nenhum de redução. A partir do 36º ao 48º mês, esse percentual de redução será de 8%. Do 48 a 60 será 16%, do 60 a 72, 24%, e assim progressivamente. Ele vai continuando até, por exemplo, 84 a 96, 40%, 96 a 108, 48%, 108 a 120 meses, 56%, 120 a 132, 62%, de 132 a 144, 70%, 144 a 156, 78%, e 156 a 168, 86%. E aí eu vou ter ali de 168 a 180, 94%. E a partir de 180, eu vou ter um percentual de 100%. Tá, mas como é que a gente faz com números, né? Então, deixa eu compartilhar aqui um exemplo para vocês terem uma ideia. Bom, vocês devem estar vendo essa tabelinha no Excel que eu coloquei aqui, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu só aumentar ela aqui. Opa, ficou muito grande. Aqui, ó. Olha só. Então, imagina, só para a gente ter uma ideia como é que funciona isso aqui, ó. Para ver se vale a pena ou não. Claro que cada caso é um caso. Então, imagine que na tua declaração de imposto de renda, você tenha um bem que ele custe, como custo de aquisição, considerando lá o ITBI e tudo mais as outras diretrizes que a Receita Federal permite, que você tem um custo de 200 mil. Só que no mercado, hoje, ele vale 800, certo? E aí você vai... Será que vale a pena fazer essa atualização ou não? Então, o que ele fala? Ele fala... A legislação, ela fala da seguinte forma. A diferença que você tiver como acréscimo patrimonial, se você quer colocar um valor de mercado de 800 e o custo de aquisição dele era 200, o acréscimo será de 600. Em cima dos 600, você vai pagar 4%, né? Então, daí você faz a tua retificação na declaração de imposto de renda. Agora, o teu bem vale 800 mil reais, que é o valor de mercado, e você paga até 16 de dezembro de 2024, 4% em cima do acréscimo que foi de 600 mil. Nesse caso, 24 mil. Beleza? Muito bem. E aí, o que ele fala é o seguinte, como é que funciona essa tabela de proporcionalidade? Ele fala a seguinte forma, veja bem, se você pagou os 4% nesse horizonte aqui, ó, né? Esses 4% vai dar 24 mil. Então, ele diz assim, ó, só que aí é o seguinte, você pagou os 24 mil, só que você vai ter que manter esse bem na tua declaração de imposto de renda por 180 meses.
Se porventura aparecer uma oportunidade de você vender, nós vamos fazer o seguinte, você vai usar uma tabela progressiva. Então, se você aparecer uma oportunidade de você vender de R$ 1 milhão, né? Então, meu custo de aquisição antes era 200, eu tive um acréscimo patrimonial de 600, ele hoje vale 800, e eu paguei em cima dos 624 mil como atualização, que é os 4%. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar lá, do 0 mês ao 36º, você não tem percentual nenhum de redução. Então, eu vou fazer o seguinte cálculo, eu pego lá 1 milhão, custo, valor da alienação, menos o custo de aquisição atualizado, que seria os 200, mais 600 vezes 0%. Então, na prática, não precisa fazer conta. Eu vou ter que ter um acréscimo ali de R$ 600 mil. 600 vezes 15, eu teria que pagar de ganho de capital hoje, pela tabela, R$ 120 mil. Então, se eu paguei a atualização de 24 mil e vender ele nos próximos 3 anos, eu vou ainda ter que pagar um ganho de capital de 120 mil. E aí, lembra que eu falei que isso é um adiantamento, tributação definitiva? Mas eu vou poder bater aqueles 24? Vai, só que o percentual de redução dos 24 será de 0 para os 3 primeiros anos. Ou seja, você pagou 24 mil de graça. Na prática, se você vender, apurando nesses moldes aqui, você ia ter que pagar ainda mais 15% do ganho de 600, que dá 120 vezes 15, 600 vezes 15, 120 mil. Então, o total que você vai desembolsar seria 144, só que você jogou 24 mil fora, né? Professor, e se eu não fizesse nada disso? Bom, se eu não fizesse nada disso, teu custo de aquisição fosse 200 mil, que estava na tua declaração de imposto de renda, você vendeu por 1 milhão, a diferença é 800. 800 vezes 15%, você ia pagar 120. A diferença é que você não gastou, como não deu de graça para o governo 24 mil. Mas isso é nos 3 primeiros meses. Então, eu até coloquei esse horizonte na tabela aqui, ó. Nos 3 primeiros meses, você ia pagar 24 mil de atualização e mais 120 mil. Então, dá 144. Se você não fizesse nada disso, você ia economizar 24 mil. Então, não vale a pena. Se você tem a ideia de vender nos 3 primeiros meses. Tá, e no quarto ano? O quarto ano, você continua pagando o percentual, só que aquele percentual que antes era de 0 vai passar a ser 8%. Tá vendo ali, ó? Do 36º mês a 48, você vai ter, em cima do valor que você recolhe, uma redução de 8%. Você consegue recuperar 8% daqueles 24 que você pagou com um adiamento. Sacanagem, né? Então, na prática, eu ainda vou ter que pagar 136.800 e aí eu estou pagando 16.800 de graça para o governo, né? Para o quinto ano, eu vou ter um horizonte de 2.400. No sexto ano, você vai ver que o cenário vai começar a mudar, né? Então, embora o percentual vai aumentando, né? De 16 ele vai para 32, daí vai para 40, depois progressivamente. Então, você vai perceber que a partir do sexto ano, aquele valor que você recolheu como 24, como adiantamento, você vai ter uma recuperabilidade maior, mas mesmo assim não vai valer a pena, né? Então, em termos tributários, a recuperabilidade proporcional, ela tem um ponto de virada a partir do sexto ano, né? E aí você vai ao sétimo, você vai recuperando e a proporção de recuperação vai aumentando cada vez mais que você fica com o imóvel, mais a tua proporcionalidade aumenta. Só que a pergunta maior é quando chegar lá no 180, que são 15 anos, você consegue recuperar do valor dos 24 mil que você recolheu bastante coisa. Só que aí o teu imóvel já está desvalorizado, porque passou 15 anos. Então, assim, essa atualização de bens, ela vale a pena? Depende. Vai depender de cada caso um caso. Tem casos que vai valer, tem casos que não vai valer. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel do meu pai que está há anos e anos lá sem declarar. Se você tem certeza que você não vai vender ele num momento futuro e tem a ideia que pode ficar
para frente, até a questão de regularização de sucessão, né, que a gente trabalha, tem muita holding que trabalha com isso é super válido. Só que se você for olhar pela ótica financeira, o direito financeiro, né, ele fala assim, olha, existe um negócio chamado custo de oportunidade. Então, eu só fiz um cálculo simples só para você ter uma ideia. Imagine que você tem 24 mil na tua disponibilidade. Entendo eu o seguinte, que você não vai fazer empréstimo para adiantar 24 mil para o governo. Ninguém é louco. Se você for fazer isso, não é nem papo para a gente aqui. É papo para a gente conversar depois, né? Porque isso aí não vale a pena. Agora, se você tem 24 mil disponível, a pergunta é, se você tem 24 mil e você pode ficar segurando ele 15 anos, dá 180 meses, eu vou colocar uma taxa simples, que é 1%. 1% ao mês. Isso que não é nem juros compostos. Você investindo em CDB a 1%, que é uma taxa fictícia que eu criei aqui, você tem uma rentabilidade de 119.899. Com o valor dos 24, você tem 143.899. Pagando imposto de renda, que dá 17.987,41, que é a alíquota média de 12,50 ali para esse rendimento, vai sobrar líquido para você 125. E aí, meu querido, 125. Só os 125, se eu colocar naquele cenário que a gente estava vendo ali, ó, só voltar ali, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Só os 125 já paga o ganho de capital, que é 120 mil. Então, não vale a pena para a maioria dos casos, principalmente se você tem esse valor aí financeiramente para investir. Não vai valer a pena, né? É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, deixa eu só voltar na apresentação, que daí a gente vai abrir para a parte final das perguntas ali. Deixa eu só voltar aqui. Muito bem, vamos lá. Então, na prática, você tem que estar atento ao prazo, que é de 90 dias, o mesmo prazo do Recircuit, né? Vai realizar simulações e detalhamento para ver esse impacto financeiro à medida de cada caso a um caso. Vai precisar da consultoria, dos escritórios de contabilidade, para a gente dar uma olhada sobre isso. E a questão de regularização do patrimônio frente à esfera financeira, se vale a pena ou não. Por isso que tem muita gente que fala assim, como é uma coisa, o governo foi inteligente nesse sentido, né? Porque ele sabia que o contribuinte pedia muito tempo sobre essa atualização. E aí, se a pessoa for muito pela emoção, porque queria muito a atualização e agora resolveu fazer isso, vai ver que talvez jogue dinheiro fora, né? E ainda tem um outro componente bem interessante aí, que tem gente que pode dizer assim, ó, que essa lei 14.973 é um cavalo de Troia, porque é a maior furada do mundo, né? Então, porque quem que vai estar antecipando para o governo e arriscando no futuro ter uma oportunidade, e essa oportunidade pode vir, jogar no escuro? Então, por isso que cada caso é um caso. E um outro componente que eu acho importante a gente dizer é que brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, né? Então, já dizia a lei de Gerson, né? O brasileiro sempre acha importante levar vantagem em tudo, né? Então, cuidado com isso daí. Bom, feito isso, eu abro agora para as perguntas e declarações dos pertinentes ali. E aí, vamos ver o que nos resta. Deixa eu só descompartilhar a tela aqui para as minhas colegas aparecerem aí. E aí, Cileide? Tudo bem, Elisete? Lúcio, como é que tá? Oi? A sua live aqui pelo Zoom, ela foi totalmente gravada, tá? Não teve oscilação aqui da internet, mas pelo canal YouTube nós tivemos bastante oscilação, tá? Então, dessa forma, nós não tivemos ali perguntas, mas já quero falar a todos que essa live ela será disponibilizada gravada, né? Aqui pela gravação do Zoom não teve essa oscilação, mas no canal do Sescap sim. Então, peço desculpas aí pelo transtorno.
e a gente em breve aí vai disponibilizar essa live gravada, ok? Tá Elisete, bom. algum comentário no final? Nossa secretária aí, diretora secretária-geral. Tá. Acho que caiu aqui a conexão com a Elisete. Ah, Oi, você está aí. gente, estou aqui. Desculpa, é que a internet estava vendo aqui também. A internet está meio ruim, não no Zoom, né? Mas ali no YouTube. Mas assim, eu acho que a live foi muito bem explicada e, digamos, não. Eu também, assim, nesse momento, acho que tem algumas coisas que a gente precisaria estar analisando, mas neste momento eu não vejo assim necessidade de fazer nenhuma pergunta. É um assunto que vai até o Lúcio deve saber, né, que tem muitas particularidades que cada um vai ter que fazer a sua análise. Então não dá para dar mais esclarecimento, entendo, da forma como ele fez, que foi brilhante aí a colocação do Lúcio. Não sei se isso está ficando no ar, né? Mas é isso que a gente tem a dizer. Até agradecer pela brilhante apresentação, detalhamento, clareza, e assim, à medida que a gente foi ouvindo, algumas perguntas que vinham me surgindo, ele já foi respondendo, que é inclusive, por exemplo, no final ali, sobre essa comparação, se eu tenho um investimento, é, será que vale a pena eu pegar esse dinheiro e fazer a aplicação em relação a recolher esse tributo antecipado? As questões, por exemplo, da regularização de bens que não estão declarados no imposto de renda. Então, cada caso é um caso, eu acho que a gente não pode generalizar e tentar colocar numa live assim que todas as respostas estão esclarecidas. O que a gente vai orientar mesmo, né, Lúcio, é de que cada contribuinte faça o seu estudo, requisite aí para o seu contador um estudo específico da sua situação, mas ele também tem que mostrar o cenário, né, para quem estiver auxiliando ele nesse sentido. É isso que eu tenho a dizer e agradecer ao Lúcio por estar conosco e com certeza esse material muito importante que vai ajudar muita gente aí a esclarecer algumas dúvidas básicas que estavam vindo. É isso, Silete. Maravilha, maravilha. Lúcio, um comentário antes de eu finalizar? Não, é só isso. Agradecer o pessoal da família Sescap, Elisete, pelas palavras, o pessoal aí, o Michel, né, a pessoa do Michel como presidente do Sescap, você que fez toda essa correria aí para a gente colocar essa live em contento. E aí eu vou disponibilizar o material, mando para você, você manda para eles aí, né? E aí as palavras, as últimas palavras minhas seriam, né? é, a gente vai ter que olhar cada caso um caso, por exemplo. Eu tenho clientes que eu faço declaração de imposto de renda, porque em inúmeras situações a pessoa falou assim: ah, eu não quero declarar isso. Beleza. E aí talvez seja uma oportunidade para ele agora? Talvez sim. Mas tem muita gente que fala para mim sobre a atualização do imóvel. Então, às vezes, o imóvel está lá na família. O pai é dono desse imóvel. Na declaração está um valor bem pequenininho, lá 10 mil reais. Há anos está aquilo. Aquilo ele vale 2, 3 milhões. Essa talvez seja uma oportunidade, né? Porque vai ter um processo sucessório, que acontece às vezes da pessoa falecer. A gente não quer, mas pode acontecer da pessoa falecer. E aí vai ficar para os herdeiros esse tipo de problema, né? Além do ITCMD, a questão do ganho de capital. Então, talvez, pensando nesse sentido, seja uma oportunidade. Mas na maioria dos casos, você vai ver que não vai dar bom. Mas aí cada um tem que fazer o seu cálculo, tá bom? Quero Lúcio, agradecer a vocês mais uma vez, ó. Show de bola. Lúcio, eu queria Oi. até complementar essa tua fala, que no caso, por exemplo, de imóveis que estão há muito tempo na família, às vezes, e aí é uma questão também que quem está nessa situação tem que pesquisar, porque o ganho de capital do espólio pode colocar isso também numa tributação zero. Então, realmente, e aí, claro, tem que observar lá os valores do inventário. Mas por isso que realmente, como você está dizendo, é um caso, cada caso é um caso, e precisa um olhar muito técnico, né? E assim, em nome do Sescap, Lúcio, eu quero realmente agradecer, né, pela tua disponibilidade e pelo belo trabalho que você tem colocado sempre à disposição dos nossos associados e vai terminar sendo da comunidade de modo geral, que está no YouTube, muita gente vai olhar lá e tirar dúvidas e te procurar depois, né?
Isso mesmo. Maravilha. Então, obrigada, professor Lúcio. Obrigada, nossa diretora, secretária-geral, a Elisete, pelas considerações. Reforçando aqui que a gente vai disponibilizar a live gravada na sua totalidade, sem oscilações, né? E também o material que o Lúcio vai nos disponibilizar, tá bom? Muito obrigada a todos. Até uma próxima live, um próximo curso, tá bom? Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.